Aventura é vir sozinha, me arriscar a vir sozinha, sempre viajei com a família e procurar conhecer coisas que eu não conhecia, já vim aqui antes, mas estou fazendo passeios e procurando lugares que eu não conhecia ainda. Eu acho uma aventura por isso, porque é o novo para mim. Eu sou Marineu de Oliveira, professora da Universidade Federal da Paraíba e escritora. Vim com a caravana para essa aventura de publicar um livro em espanhol, traduzir meu livro original para o espanhol e aproveitar a oportunidade de conviver com outros escritores do Brasil todo e trocar ideias, conhecer novas pessoas e viver essa experiência literária. A veces, el instinto de preservación y supervivencia. En otras, frente al futuro, la inercia y la indiferencia. Entre conjecturas y descreencias, voy mitigando mi existência. Perspectiva, Marineuma de Oliveira. Sim, escrevo poesia e crônicas, mas eu digo que eu sou poeta mais, porque a crônica tem esse viés da literatura, né? É uma mistura do jornalismo com a literatura e da crônica, mas é preciso ter poesia na crônica, então eu me considero poeta. Genoma. Trago no corpo e na alma a ancestralidade e a memória afetiva que preservam em mim os traços daqueles que me antecederam. Eu vejo no espelho, com espanto e empatia, os olhos do meu pai, o sorriso da minha mãe e as profundas rugas de expressão e de candura dos meus avós. Deixo aos meus filhos o código genético que nos transporta à futura geração, promovendo o milagre da perpetuação de nossa espécie. Obrigada. Eu escolhi poesia porque a poesia desenvolve em nós o olhar poético, ver as coisas com sentimento, mas ao mesmo tempo possibilitando reflexões, pensamentos críticos. E também a gente tem a possibilidade de dizer de uma maneira mais trabalhada, rebuscada. Então a poesia, para mim, é a linguagem que pode dizer dos meus sentimentos, dos meus pensamentos. Não é literal, é algo que é mais movido pela inspiração, pela construção artística. E a poesia, os textos poéticos, para mim, eles são mais sucintos. A minha poesia é muito sucinta, de tentar dizer muito com poucas palavras, é um exercício. Eu acho que muita gente pensa que escrever não dá trabalho, vem pronto, vem da inspiração. Mas tem, além da técnica, tem também essa questão do olhar para a própria escrita, fazer, refazer. Sempre um poema vai lhe dar margem para que você refaça, repense. Eu adoro animais, tenho muitos gatos, então tenho um monte de poema que fala sobre gatos. Vou ler um aqui. Liberdade. Um gato na janela espreita, olha o pássaro que canta lá fora. No alcance natural do possível pulo, a liberdade está por um fio, agora. Mais do que me conhecer, eu queria que vocês conhecessem um pouco da minha poesia, do que eu escrevo. Então, às vezes, a gente fala muito da gente, do que a gente pensa, sente, e cadê o resultado disso, né? Então, poesia para mim é vida, é respiração. Gostei quando você falou que a gente pode ser poeta e professor, e acho que quem é da área da educação tem a obrigação de chegar junto às pessoas para que elas possam querer ler, querer conhecer, ter
A poesia é tida como algo difícil, às vezes chato, não sei o quê, mas depende de como a gente leva para as pessoas o olhar poético que pode ser trabalhado, né? O meu livro, entre parênteses, foi escrito durante a pandemia. Eu sempre fui envolvida com as artes, com a literatura, eu sou professora a vida toda e fiquei muito na escrita acadêmica, publicação acadêmica. Com a pandemia, me sentindo sozinha, a gente sem ter muita certeza do que ia acontecer, eu voltei a escrever poesia. Escrevia um poema por semana, publicava no Instagram, e quando eu menos esperei já tinha 70 poemas. E aí surgiu a ideia de publicar o livro. Então, um livro que é fruto da solidão e da incerteza do que viria após a pandemia, durante a pandemia. Como trofeo, llevo alrededor de mi cuello los huesos de mi oficio. El peso, tantos de ellos, me impulsa a no mirar hacia atrás, a frenar y pensar que ha llegado el momento de enterrarlos en una fosa poco profunda para que descanse en paz. Amén. Ofício, Marineuma de Oliveira. Publicar o livro agora em espanhol, traduzir o livro para espanhol, é importante porque abre horizontes, pega uma outra faixa de leitor, certamente, e além de dar a possibilidade de que a gente possa vir fazer esse lançamento aqui em Buenos Aires. Então, acho que é importante pelo intercâmbio, o diálogo que a gente pode ter com outras pessoas mais distantes de nós. Orvalho e sombra na rosa amarela, brilho e lágrima tão próprios dela, é de certo espinho que a mantém assim, tão rude e tão bela.